Vocês conhecem Jeffrey Epstein? Pois saibam que na Espanha também há casos parecidos. Estou enfrentando 9 anos de prisão por 2 crimes. As pessoas acham que nos Estados Unidos, sim, eles gostam, né, nos Estados Unidos das crianças, mas parece que em toda a política ocidental há uma clara perversão em relação às crianças. Tudo começa quando eu apresento uma queixa contra a Mônica Oltra pelo encobrimento institucional dos abusos do marido dela, que hoje está na prisão. Se eu não tivesse provado que não houve revelação de segredos com as provas apresentadas, estaria hoje condenada a 4 anos de prisão. O marido de Mônica Oltra vai se beneficiar da lei de Irene Montero? Sim, ele vai sair antes. Ou seja, se você procurar agora, Cristina Seguí, aparece Cristina Seguí, condenada por torturar vítimas de estupro. Vá até a casa de uma mulher ou vá até uma escola enquanto a mulher está em casa e leve uma criança e ela nunca mais a veja. Todos os filhos dela vão parar em famílias, em casais. LGTBI. Muito boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos a mais um episódio de A Fábrica. Hoje temos o enorme prazer... Bom, não sei se é um enorme prazer, porque na verdade é um programa bastante pesado e espero que vocês ouçam até o final. Porque, meu Deus, como está este país, como está a política, como a justiça é instrumentalizada para prejudicar os indivíduos que tentam expor as sujeiras. Nossa convidada de hoje é uma mulher muito corajosa e valente, uma mulher que já enfrentou processos nos quais pediam penas de prisão por revelar verdades. E hoje ela vai nos contar por que está aqui hoje. Ela é Cristina Seguí, bem-vinda, como você está? Como você está, Jota? Obrigada por me trazer. Eu estava com muita vontade e acho que esse é o melhor motivo para eu estar aqui, não é? Como? Essa oportunidade? Até logo. Bem, é uma oportunidade um tanto difícil, porque conta pra gente, Cristina, ao que você está enfrentando em pouco menos de um mês, pouco menos de um mês e pouco, né? Eu já estou há 6, 5 anos e meio enfrentando isso desde esses 5 anos, que foi desde o momento em que eu entrei com o pedido. Essa denúncia criminal contra Mônica Oltra, pelo caso dos encobrimentos institucionais de abusos sexuais a uma menina sob tutela dela, nas mãos do marido dela, que hoje está preso, deu início a uma onda de denúncias por parte dela e pelo braço armado do Ministério Público. Dessa senhora, que é sua amiga íntima. Susana Risbert, promotora de justiça de crimes de ódio e violência de gênero da comunidade valenciana, que vai a eventos de compromisso. Que Mônica Oltra apresentou o livro de poemas dela, são amigas íntimas e exibem isso abertamente. No total, em 2 processos criminais, estou enfrentando 9 anos de prisão. Já enfrentei o primeiro por um único ato, pelo qual agora tenho uma condenação de 15 meses. Dos 4 anos e meio que estavam pedindo para mim, agora tenho um novo julgamento no dia 2 de março, às 9h30, na cidade da Justiça de Valência. Estão pedindo mais 4 anos e meio. Tudo vem da mesma promotora e, claro, estou passando por um caminho complicado com vazamentos para a imprensa. Ou seja, minhas diligências de investigação, quando eram secretas e estavam somente na mesa dessa senhora, acabaram no telefone de vários jornalistas. Um deles me manda a foto das minhas diligências e eu digo: isso não pode ser, vou ao decanato. Nos tribunais não temos nada, mas sim, estará na promotoria. Arranco uma confissão de um funcionário que me diz que é um vazamento e, claro, eles vazam. Para criar um processo de um ano e meio, no qual você está sendo alvo de uma instrução ou de uma investigação por parte dos juízes, de contínuos e de manchetes de jornal, em que eles te retratam como um monstro e você chega a um julgamento já ferido de morte, sendo um monstro de... Gostaria de começar conte um pouco pra gente. Nos 2 casos, você enfrentou primeiro um julgamento e depois está enfrentando outro. Que você conte um pouco pra gente como começa a sua cruzada contra esse governo e não contra esse governo, eu diria mais contra esse sistema. É bem do meu jeito, que não é uma questão de governos, é uma questão de como tudo funciona, em geral. Sim, e quando estamos falando de crianças, você percebe que tem muita gente ali. Vamos acabar falando de Epstein também, porque me parece que tem várias, que as pessoas acham que nos Estados Unidos, sim, eles gostam de crianças nos Estados Unidos. Parece que em toda a política ocidental há uma clara perversão em relação às crianças.
e até mesmo são oferecidas como oferendas. E essa é uma cosmovisão da extrema-esquerda na qual participam pessoas que gostam de crianças. Agora vamos falar sobre isso? Claro, vamos ver. Tudo começa quando eu apresento uma queixa contra a Mônica Outra pelo encobrimento institucional dos abusos cometidos pelo marido dela, que hoje está na prisão. Ele foi condenado a 5 anos de prisão. É curioso porque pediram menos anos para ele por abusar de uma menina do que para mim, por contar o que vamos contar. E quando ele é condenado, vemos na sentença que o Ministério Público e os juízes descrevem um relatório parajudicial ordenado pela Secretaria de Igualdade. De Mônica Outra, a líder máxima era Mônica Outra, em que se diz que houve um relatório parajudicial, portanto ilegal, uma via administrativa de investigação. Quando essa senhora recebe em sua casa a notícia por parte do tribunal de que seu marido está sendo investigado por abusar de uma menina, ele é indicado por sua esposa no centro tutelado para onde é levado? Vemos nessa questão que esse senhor é privilegiado, que ela ordena um laudo psicológico pago com dinheiro público a um centro privado para desacreditar a menor e que a menor seja tratada como uma mentirosa. Que certos psicólogos, amigos e subsidiados por outra, digam que essa menina mentiu e inventou essas agressões sexuais. Assim, ela guarda isso na gaveta. E em 2019, quando o marido dela é julgado, ela entrega esse laudo psicológico para a defesa para salvar o marido dela da prisão. Isso foi combinado por ela e por vários altos cargos, e neste momento estão sendo investigados pelo Juizado de Instrução número 15 de Valência. Bom, isso começou. Ela foi oficialmente acusada em 2023 e eu sou a acusação nesse caso, ou seja, a única pessoa que entrou com uma queixa diretamente contra ela sou eu, como acusação popular. A partir daí, vieram 2 queixas de Mônica Outra e uma ação por parte da promotora de crimes de violência de gênero, que se chama Susana Gisbert, que processou o vice Dani Esteve e Ricardo Ferris. A inspetora de polícia só e exclusivamente se dedica a processar pessoas do que ela entende. A extrema-direita não, enquanto tuita que você é uma líder ultra. E, claro, todos os processados são vítimas de vazamentos contínuos para a imprensa, para influenciar o seu processo e para que você chegue bem, totalmente sim, Tendo sido punido publicamente, sentenciado. E que os juízes sintam que, se ousarem tomar uma decisão de acordo com a lei, vão ser alvo de escárnio público. Me acusam de publicar um tweet em que eu digo que algumas menores que contam que foram estupradas na famosa cabana de Burjassot inventaram isso. Por uma live que já fizeram no Instagram dizendo exatamente: vamos ficar famosas, vamos ganhar uma grana na TV, será que não sabem que é mentira? ou seja, umas meninas denunciam uma violação em uma cabana, em Burjassot, certo? E as meninas fazem uma live, Uma live no Instagram? afirmaram que era mentira e que ficariam famosas por isso, então postaram um story no Instagram. Dizendo, rindo, dizendo que iam ficar famosas, que iam ganhar uma grana que a mãe delas nunca duvidaria da credibilidade delas. E com base nisso, eu faço um tweet. Como o vídeo ao vivo chegou até você, foi alguém que te enviou, certo? Os pais da escola me avisaram. Essa transmissão já circula em vários grupos e até em perfis do Facebook. E eu fui olhar os stories de uma dessas meninas e estava lá nos stories. Você sabe que os stories duram cerca de 24 horas, né? Sim. Tá lá, eu pego, extraio esse vídeo que também me foi enviado por alguns pais da escola que estão dizendo que vão colocar na cadeia uns garotos que não fizeram nada. Esses garotos estão em um centro de reclusão hoje porque 2 anos depois disso não foram feitas provas. O julgamento não ocorre porque há um acordo para que esses garotos passem 4 anos em um centro de reclusão. Com certeza, nenhum jornalista, não sei, consegue obter a quantidade de informações que eu tenho sobre esse assunto. Em nome da minha liberdade de expressão e informação, corrijo uma notícia da Europa Press em que dizem que esses garotos estupraram essas menores. Eu faço um tweet que diz literalmente: Olá, Europa Press. Corrijo a idade das menores. Fizeram isso para ganhar fama? E termino dizendo algo como: vocês são um leitor feudal, literalmente.
Bom, acontece que eu fui acusada por esse assunto sem saber e comecei a investigar. E qual a acusação? Do que você está sendo acusado? Me acusam de revelação de segredos e agravante de ódio contra as mulheres. Não como se eu não fosse uma delas. Quando acontece o julgamento e como não podem me condenar por revelação de segredos, me condenam por sexting. O que é isso? Pelas mensagens sexuais? O sexting é quando você, por exemplo, tem um amante por um tempo. Vocês ficam excitados? Você compartilhou mensagens e materiais que ela te enviou com terceiros, traindo sua confiança. Eles fizeram sexting comigo? Por quê? Eles precisam de um crime de divulgação, pois é isso que pode te levar à cadeia. Mas você não vazou uma conversa com sua amante? Não importa, não importa. É o tipo penal, não estava de acordo com a lei, de jeito nenhum não era o tipo penal que correspondia, mas me condenam, e não só isso. Mas ainda não entendo como podem te condenar se é tão evidente. Você me mostrou o tweet antes de entrarmos? Não entendo, é uma conversa. É uma live delas, com o rosto coberto. Elas admitindo que fizeram denúncia falsa. Exato. Exato. Então você repercute o que elas mesmas disseram. Eu parafraseio o que elas dizem e corrijo uma notícia da Europa Press, inclusive marco a Europa Press. Você não achou que isso ia te causar confusão? É que não faz sentido. Mas é que a condenação é por um crime de tortura. Quer dizer, eu não fui condenada por calúnia na esfera civil, me levaram para a esfera penal, que é a última instância do direito, Sim. e me condenam por tortura. Por tortura. O artigo 173.1 do Código Penal são torturas, é tratamento degradante. Existem 3 tipos de tortura: vexações injustas por ordem de importância, tratamento degradante e tortura cometida por um funcionário público. Normalmente, para que as pessoas entendam, o tratamento degradante é sempre um crime que está em concurso ideal com um superior e que permite aos juízes agravar as penas. Por exemplo, um homem que bateu na esposa e raspou a cabeça dela, raspar a cabeça é um tratamento degradante. Quando o grupo terrorista ETA sequestrava pessoas, que um homem estivesse sequestrado durante X dias, dormindo sobre as próprias fezes e sem comer, era um tratamento degradante. Então, o tipo de tratamento degradante diz que, em primeiro lugar, exige uma continuidade no ataque, por isso é chamado de tratamento. Mas há uma modificação que supõe que, quando a ação, mesmo que única, for suficientemente brutal, pode ser considerada tratamento degradante. E repetir as próprias palavras dele é tratamento degradante suficientemente brutal para te condenar. É uma ação tão brutal quanto pegar uma mulher maltratada, raspar a cabeça dela e exibi-la em praça pública. É isso que eles consideram. Esse assunto sai da mesa de Susana Gisbert. Esse é o assunto que chega até mim. Vai vir atrás de mim agora, depois disso? Não, não vem atrás de mim. Não, isso eu mesma vou dizer. Fique tranquilo. Não, é melhor não vir atrás de mim. Me deixe em paz, posso acabar sendo condenado por isso. Fiquei sabendo que me investigavam 6 meses antes da investigação oficial. Eles têm 6 meses para esgotar as investigações internas ou as diligências, antes de passar para um juiz, para que o juiz veja se há indício de crime e realize as diligências. Recebi isso por WhatsApp de uma jornalista que perguntou: "Oi, isso chegou para mim, é seu?" Ou seja, essa senhora se dedicou a vazar minhas diligências secretas de investigação para os jornalistas. Serve para já começarem a espalhar que estou sendo investigada? Quando digo que fui condenada por sexting, eles usam isso. Além disso, uma modificação da lei do só sim é sim, de outubro de 2022, sendo que eu postei o tweet em maio. Ou seja, totalmente inconstitucional, totalmente ilegal. Você não pode aplicar uma lei que não existia no momento em que o processo foi cometido. Suposto delito, com isso na apelação, nós eliminamos o delito de divulgação. Eu não divulguei nenhum vídeo porque você me aplicou um delito que não existia. É inconstitucional aplicar a lei retroativamente, pois ela não existia quando o fato ocorreu. Quando eu cometo esse delito pelo qual sou condenada, a condenação que está atualmente é única e exclusivamente por tratamento degradante, que são os 15 meses de prisão. Se eu não conseguisse provar que ali não houve revelação de segredos, apresentando as provas que eu apresentei, hoje eu estaria condenada a 4 anos de prisão. Praticamente o mesmo que o pedófilo, o marido de Mônica Ortega. Porque me pediam 4 anos e meio e esse foi condenado a 5 anos. Ele foi condenado a 5. E o marido de Mônica Outra vai se beneficiar da lei de Irene Montero. Sim, ele vai sair antes, claro.
Lembro do meme do país, Cristina? Ele sairá antes. Ou Espanha para toda a audiência hispano-americana. Você não vai para a prisão se for condenado a 15 meses, se for condenado a menos de 2 anos de cadeia. Lembrem-se, se for condenado a menos de 2 anos de prisão, não cumpre esse tempo todo. Um dia você entra, Sim, independentemente disso, 15 meses de prisão que eles permitem durante anos, já que me condenam em 2024, estabelecem que você é uma espécie de corruptora de menores, ou seja, agora você procura Cristina Seguí e aparece Cristina Seguí, condenada por torturar vítimas de estupro. no final do dia, esse julgamento por estupro não foi a lugar nenhum. Esse julgamento não acontece, não vão a julgamento porque eles ficam com medo. Eles ou ela, Eles, os que têm relações sexuais com menores, decidem que não vão a julgamento, que as provas não serão apresentadas e que aceitam 4 anos de reclusão em um centro de menores. Vários deles, mas não todos, pois alguns acusados nem estavam no local. Ou seja, houve garotos que ficaram na cela que nem sequer estavam no local dos fatos e eram menores de idade. também os garotos eram menores de idade. Bom, e o sonho? Porque algumas meninas pequenas tiveram sexo voluntário, como reconheceram no vídeo, com os garotinhos, e os garotinhos, por medo de represálias maiores, acabaram aceitando uma condenação menor acordada. Obrigado. Ou seja, a realidade jurídica é que houve uma condenação por agressão sexual e os advogados, Essa é a realidade jurídica. e diante disso eu não posso fazer nada. Mas eu faço meu tweet em maio de 22, 2 anos antes da condenação por acordo, da sentença por acordo. No entanto, entendo que um tweet em que você não xinga, em que não expõe a identidade das menores e em que ainda por cima está retificando uma essência de notícias não pode ser crime de tortura, senão todos teremos um grande problema. Ou seja, isso que agora está na sala de admissão do Tribunal Supremo, se for rejeitado pela sala de admissão, porque não tem interesse recursal para eles, ou seja, vai criar jurisprudência e eles acham que não precisam entrar no mérito da questão. Muita gente, a partir de agora, vai para a cadeia por conta de tweets, mas não exatamente pelos tweets. Quero colocar uma bomba na Guarda Civil, não em tweets em que você chame de qualquer coisa a Elisa Muliá ou a quem você considerar. Também tenho que dizer, eu não estava insultando ninguém, não tem nada, não insultei ninguém. E depois tem outra coisa que as acusações fizeram, e estou incluindo o magistrado instrutor, o perdo, o juiz instrutor, o juiz de primeira instância e os 3 magistrados da Audiência Provincial de Valência, que é mutilar a única prova pela qual me condenam, ou seja, não transcrevem o tweet inteiro em nenhum caso. Por quê? Porque um dos requisitos para que seja considerado tratamento degradante é que você ataque diretamente a vítima. Se eu ataco a Europa Press com a primeira e a última frase, não se cumpre esse tipo penal de tratamento degradante de ataque à vítima, então eles apagam a primeira frase e apagam a última. Quando digo, vocês são uma fraude para o leitor, eles apagam. E foi construído um tweet da Ana, eles alteram, mutilam. A única prova que foi esse ato brutal, para que vamos... Agora vamos mostrar o tweet na tela para vocês, certo? Eles cortaram a frase de cima e a de baixo. A primeira e a última. Exato. Mas uma pergunta, nem o Tribunal Constitucional te ajudou com isso? Um constitucional sucede ao Tribunal Supremo. O que fizemos foi conseguir uma retificação, exigir uma retificação da Audiência Provincial de Valência, o que eles não gostaram nem um pouco, já te digo. E nós a apresentamos no recurso ao Tribunal Supremo. Você ainda está nesse processo para evitar que a condenação fique pendente para você? Claro? Claro, é assim que deveria ser, porque não faz sentido o que você está me contando. Me parece uma utilização absolutamente espúria da justiça para atacar um rival ideológico inacreditável. É inacreditável. Mas além disso, o que estou dizendo não é questionável. O que estou dizendo está registrado em sentença, em uma apelação e na retificação arrancada da Audiência Provincial de Valência. Ou seja, quando você entra com um recurso de cassação no Tribunal Supremo, existe um requisito fundamental. Sem ele, você não pode recorrer ao Tribunal Supremo ou o Tribunal Supremo rejeita o recurso de imediato. Revisado pela forma
perfeito na forma, e é que você tem que aceitar os fatos comprovados. Se os fatos comprovados dizem que você quis torturar, você tem que ir ao Tribunal Supremo dizendo eu quis torturar, mas mesmo assim o tipo penal não se cumpre. Esses fatos comprovados são construídos com base nesse tweet. Se você altera o tweet, se você mutila o tweet pelo qual você construiu, os fatos comprovados são bastardos, são perversos, são falsos, ou seja, muito, muito, muito. Mas muito pesado, Cristina. Mas a questão, em segundo lugar, Não está claro, porque agora o público acredita, não é? Olha, o podcast Nós combinamos este podcast, conversamos para que viesse para falar sobre isso, e a resposta é que não, que agora vem algo pior. Pior é que eu tenho que fazer uma pequena introdução. Cristina, se você me permite. Vocês se lembram de Melchor Miralles e seu advogado, o presidente da Associação Justiça Poética, que já nos falaram aqui neste podcast sobre como os menores tutelados são usados para o prazer de políticos, de funcionários, de juízes. Lembram do caso de Coti Cabezudo? Vocês sabem quem é Jeffrey Epstein? Pois, senhores, fiquem sabendo que na Espanha também temos os nossos casos. Cristina vai falar agora sobre outro processo que enfrenta. Vou deixar que ela mesma explique, pois o que vai contar é uma barbaridade. bom, vamos para o segundo assunto, que é o que está sendo julgado na Cidade da Justiça de Valência. No próximo dia 2 de março, às 9h30, audiência pública. O que eu vou dizer aqui, vocês vão poder comprovar nesse dia. Em 2021, eu começo todo esse assunto enviando uma denúncia. Uma queixa respaldada e assinada por 5 mães, com nome, sobrenome e RG, as quais tiraram seus filhos, colocaram sob tutela com um processo de abandono. É isso que precisa ser assinado, né? O que o funcionário público ou a conselheira territorial tem que assinar para que a administração vá até a casa de uma mulher ou até uma escola, enquanto a mulher está em casa, e leve uma criança e ela nunca mais a veja. É melhor. Quem assina isso se chama Carmen Fenolhosa. Essa senhora foi investigada no caso de Mônica Outra pelo encobrimento dos abusos contra a menina que foi vítima do marido de Outra. Porque na época, Quantos anos tinha a menina? Desculpa. a menina tinha 13 anos quando foi abusada de forma contínua e com aproveitamento em um quarto do mesmo centro tutelado, no qual ela era castigada. Bem, durante a instrução, conhecemos Carmen Fenolhosa, diretora territorial de Castelão. Tudo bem? Esta senhora reconhece no julgamento que a Secretaria de Igualdade de Mônica Outra sabia ordens de restrição do juiz instrutor para afastar o abusador da menina que está no centro tutelado. Essas ordens de restrição são registradas na secretaria e escondidas, e o abusador não é afastado da menina. Do centro tutelado está a senhora que cuida dessas ordens de restrição registradas por engano durante seu depoimento. É Carmen Fenolhosa que é a senhora responsável por assinar as ordens de desamparo. De todas as mães que me pedem para apresentar uma queixa ao defensor do povo, elas me pedem isso porque me conhecem. Depois que a imprensa divulga que estou processando Mônica Outra, elas me pedem ajuda e eu faço um relatório no qual constato que essas mães tiveram seus filhos tirados, que todos os filhos foram parar com casais LGBTQIA mais próximas à administração que naquele momento era governada pelo Partido Socialista e Compromís. Todos os filhos que tiraram dessas mães que me pedem ajuda, constato que foram assinados pela mesma diretora territorial, Carmen Fenolhosa, do CA, que na época apresentou essa prova. Estou te falando sobre o caso da Mônica Outra, no qual fica claro que esconderam ordens. Afastamento do marido da outra da menor. Ou seja, Mônica Outra escondeu ordens de afastamento que tinham sido emitidas pelo juizado de instrução de um juiz. Eles escondem, guardam, e isso, por engano, foi apresentado durante o depoimento nas diligências realizadas no julgamento de Mônica Outra e companhia. No processo, essa senhora é quem assina os expedientes de desamparo de todas as mulheres que posteriormente pedem ajuda a ela. Todos os filhos dela vão parar em famílias, em casais. O eixo TBI próximo à administração, de alguma forma relacionado com o Partido Socialista e com o Compromís.
Eu envio este relatório ao Defensor do Povo, no qual também incluo os subsídios que vão para certas empresas do terceiro setor que são responsáveis por gerir essas crianças dentro dos centros tutelados. São essas ONGs que dizem que não recebem nada, mas que ficam com a maior parte do dinheiro que o Estado dá por cada criança tutelada nos centros de acolhimento. Quando você percebe que uma criança custa de 4 a 8 mil euros por mês, dependendo do menor e da comunidade autônoma, esse dinheiro não fica com o menor, não fica com a família, fica com a rede de clientelismo da administração. Aí está o negócio das crianças tuteladas, certo? Faço um relatório completíssimo que vou te entregar e essas mulheres me pedem ajuda. Uma dessas famílias é uma família em Castellón que tem a ver com um bebê que foi tirado deles no dia 1º de janeiro. No dia 2 de janeiro de 2018, do Hospital de Castellón. A razão é um processo de abandono assinado por Carmen Senolosa, porque o pai ainda não registrou a menina. Tá bom? Eles podem tirar seus filhos por qualquer motivo que quiserem. É totalmente arbitrário e a decisão da administração durante anos prevalece sobre as decisões judiciais. A administração age e você luta com ela durante anos e esse é um dos melhores exemplos. Bem, eles levam a menor com 9 meses. Essa menor é colocada em uma família de acolhimento de forma irregular. Até hoje é irregular porque temos uma sentença do Tribunal Supremo que a descreve como irregular para um casal LGTBI. Homens ou mulheres? Homens. Senhores, não é que eu seja homofóbica, é que é um casal LGTBI, igual a todos os outros casais, de todas as mães que perdem os filhos para esses casais. O que vocês querem que eu faça? Os filhos dessas mães acabam sempre nas mãos de casais LGTBI, exato, próximas à administração. relativizadas à administração. É o caso desse senhor que se chama Vítor Manuel Serra Piquet, secretário LGTBI do Partido Socialista. Além disso, na sua organização, na sua associação LGTBI Miralcã de Turia, está a secretária da Infância e Adolescência do Partido Socialista a nível autonômico, a senhora Noemi Miralles. E esses senhores ficam com essa menor? Apesar de uma sentença de primeira instância, há uma apelação, uma sentença de segunda instância e a sentença do Tribunal Supremo, que dizem que a Secretaria está obrigada a preparar um plano para ir reintegrando a menor em sua família biológica. Essa menina tinha então 5 anos. Ela já estava há 5 anos com esses casais, Não tinha conseguido conhecer nem a mãe dela. nem a mãe. O pai dela perdeu a vida no processo, não vou entrar em detalhes. Ele tirou dela. Dos avós dela, durante 5 anos. Mas é que esses avós têm que sofrer o escárnio e as coerções da secretaria, que lhes diz: em primeiro lugar, que não se preocupem, que não façam confusão, porque os pais são muito jovens e podem ter mais filhos. Isso é algo que se diz muito para as famílias das quais tiram os filhos. Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui muito delicada. Essa menina sofreu abusos? Não. Ok, não, ok. Não que eu saiba. Ok. Não que eu saiba, mas não. Não, pra mim ela sofreu o pior abuso. Ser tirada dos braços dos pais. Roubam sua identidade durante 5 anos, você não sabe de onde vem, não sabe de onde vem. E esse assunto agora mesmo está sendo objeto de um processo judicial no qual Mônica Outra, além de estar sendo investigada pelo encobrimento dos abusos sexuais, essa menina tutelada especificamente pelo seu marido, está agora mesmo sendo acusada por detenção ilegal de menor, coação e prevaricação. Por quê? Porque há um momento em que a secretaria diz aos avós que ou eles renunciam à menina, obviamente judicialmente, ou serão privados de poder visitá-la. No ponto de encontro familiar, quando eles conseguem começar a vê-la, naturalmente no ponto de encontro familiar, assistidos pela administração e tutelados pela administração durante 4 anos, eles não puderam vê-la. Quando conseguem ter visitas em um ponto de encontro familiar sob vigilância,
A administração diz a eles para retirarem a queixa contra a administração se quiserem continuar vendo a menina no ponto de encontro familiar. Ao pai, na época, impediram de registrar a menor, não queriam registrar a menor. para depois poder tirá-la dele. Esta família é vulnerável. É uma família que não tem o poder que a administração tem. É uma família que, sim, Eu te disse profissionalmente o que aconteceu. legendado por Homem Elvis, com poucos recursos, pouca capacitação intelectual, profissional, pessoas que não sabem se defender em um processo legal, pessoas que não podem pagar um advogado, pessoas que normalmente não importam nem um pouco para o resto da sociedade, porque a sociedade acha que isso nunca acontecerá com ela, mas também há muitos casos de mulheres maltratadas às quais a administração tira seus filhos em primeiro lugar para o bem delas. Essa é a desculpa, enquanto essa mulher é assistida e encontra melhores condições para poder ficar com seu filho. Por exemplo, uma das mulheres que assina esta queixa para a Defensora do Povo e para a Síndica de Grosjes da Comunidade Valenciana, que é a equivalente à Defensora do Povo da Comunidade Valenciana, é uma mulher que agora já faleceu. Tiram o filho dela quando ela pede um apartamento de proteção para mulheres vulneráveis. Ela pede porque tem um bebê, está sozinha, o pai não quer saber da criança e ela pede esse apartamento. Um dia chamam essa senhora de Dona Carmen Fenolosa, outra vez a chamam para fazer uns papéis no escritório da administração, embaixo do centro do apartamento tutelado, com o carrinho de bebê. Quando a senhora sai, o menino já não está no carrinho e ela nunca mais o vê. Essa senhora, eu a entrevistei, ou seja, ela existe, eu a entrevistei em 2022. Todas essas mães têm uma plataforma aqui e querem vir. Saiba que dou voz a elas. Essa senhora faleceu agora, ela faleceu no ano passado. E por quê? E além disso, Causas naturais. disseram que ela era obesa, que claro que era obesa. No prontuário de Samparo diz que ela é obesa. Ela mente dizendo que tem namorado ou amigo imaginário. Na verdade, ela teve um parceiro que conheceu em uma cidadezinha. Mulheres maltratadas, divórcios complicados e não querem que fiquem com os pais. O caso de Gaia em Barcelona é outra administração muito emblemática nesse sentido. Então, você se torna como a defensora, você se transforma na defensora de todas essas mães, involuntariamente, de todas essas... Bom, voluntariamente, porque vejo que você é muito combativa nesse sentido. Me dá muita raiva. É normal que você sinta? Se tirarem meu filho, eu morro, é normal? Normal, ou seja, eu te entendo, Cristina. Ou seja, você inicia uma cruzada contra a administração que faz um uso completamente arbitrário do seu poder e tira dos braços de certas famílias, seus filhos. E como você se envolve? E como começa o problema uma vez? Como começa a sua jornada legal? Porque, claro, o que você está contando já é bastante grave, mas o que vem agora é pior. Vamos ver. Eu me torno um alvo no momento em que a imprensa divulga que eu consegui processar 20 altos cargos da Generalitat Valenciana e a Mônica outra. Por subtração de menores ou por má conduta na hora de... Pelo encobrimento, pelo uso das instituições e dos recursos públicos para encobrir um abuso sexual, encomendando aquele laudo psicológico do qual falamos e depois Agora, com todo esse assunto, começam a me procurar famílias que me escrevem pelas minhas redes sociais e chega um momento em que eu percebo um padrão. Converso com elas e às vezes as acompanho nos serviços sociais. Essas mulheres sempre explicam que seus filhos foram tirados delas ainda bebês e que foram entregues a famílias LGTBI. No caso de uma delas, graças a ela, começo a investigar a ONG, essa empresa do terceiro setor, que eles ganham dinheiro com essas situações e que tem a filha dela privando a mãe das visitas. O que acontece se essas mães não têm agilidade, capacidade, conhecimento, não sabem aonde ir ou não encontram um advogado público? É bom que ela se preocupe e faça disso sua causa, pois isso é raro. Essas mulheres sempre acabam perdendo-os porque essas crianças são imediatamente enviadas para famílias acolhedoras. E esse acolhimento se transforma em adoção definitiva, e aí você já não pode mais recuperar seu filho.
O que acontece é que, no caso de Castelão que estou te contando, no caso que eu publiquei, esse acolhimento irregular, o que estava provocando era um enraizamento forçado da menina para que eles tivessem a desculpa de não devolvê-la, justificando que a criança já tinha criado laços com outra família. Esses diziam em vídeos no YouTube que ela era filha do coletivo LGTBI e que eles eram os pais dela, uma besteira? Ela já tinha o pai. Tem vídeos no YouTube ainda disponíveis. Sim, Diziam que essa menina era filha do coletivo desse... senhor, na época da pandemia. É que os filhos e filhas da família LGTBI. No vídeo que vou te mostrar, você pode ver que é o vídeo pelo qual eles acreditavam em mim. As crianças das famílias LGTBI nos ajudam a mostrar para as pessoas que somos pessoas muito boas. Ou seja, o acolhimento e a adoção como propósito para o coletivo, não como o bem maior da criança. Os serviços sociais, assim como toda a população, mas é assim mesmo, e a prática jurídica em questões de menores deve resultar no interesse superior da criança. Esse é o objetivo máximo? Bom, na verdade não. O objetivo máximo era que o grupo estivesse socialmente legitimado para ser pai, tendo filhos que obviamente não podem ter, portanto precisam tirar. E eu volto a dizer aqui que essa menina foi roubada com toda a impunidade, toda a força, todos os recursos institucionais. Eu digo isso porque eles, na denúncia deles, dizem que eu estigmatizo a menor por chamá-la de menina roubada é menina roubada. Ou seja, você estigmatiza uma menor quando você a tira da família dela. Ao privá-la de conhecer o pai, essa menina nunca mais terá contato com ele e provavelmente ele não estaria vivo se isso não tivesse ocorrido. Assim, é assim que você estigmatiza um menor, então é isso que eles querem. Eles me culpam pelo artigo 199 do Código Penal, que é o crime de revelação de segredos por motivo de ofício. Ou seja, além de prisão e pagamento de multa, eles pedem que eu seja impedida de exercer minha profissão. O que é informar? Jornalista. Senhores, se eu não sou jornalista, continuarei informando como cidadã. Não. Sim, como fazemos? Se supõe que os cidadãos têm liberdade de expressão? Não. Sim. Atualmente, os melhores jornalistas não têm diploma. Bom, os jornalistas econômicos são economistas, não são jornalistas. Não, sim, mas isso é outro assunto. Sim. Mas sim, você continua informando como exemplo. Então, depois de tudo o que você nos contou, você começa uma guerra contra essa injustiça e eles te denunciam, vão atrás de você de novo. Eles me denunciam. Eu entendo que eles me denunciem, já que eu os expus, certo? Eles nem têm coragem de dizer que expus dados da menor, pois é mentira, expus os deles. Eles dizem que eu martirizei a vida deles e que eu não perdoo, né? Quem martiriza a família são vocês, não eu. Quantos casos desses existem? Quantos? Muitos, mais de 20. Muitos. O que eu peço no relatório, na queixa ao defensor do povo, é que ele, ou seja, tento me legitimar e seguir pelo caminho da transparência e dizer, senhores, tenho isso, investiguem vocês. E eu recorro ao Defensor do Povo, que tem seu botãozinho, você entra na página do Defensor do Povo em Madrid e vê que tem um botãozinho para denunciar casos de crianças roubadas do franquismo, ESP, muito importante, bom. pois até hoje roubam-se com impunidade e continuam roubando. Em vez de dar um subsídio para alguém que foi leal à sua administração, então eu te dou uma criança. E isso é às custas de ferrar a vida de muitas pessoas. E está sendo feito se você... Uma pergunta. Mas não temos comprovação de que essas crianças tenham sido maltratadas, nem abusadas, nem nada disso. Não, não. Não, porque em cada um desses casos você deveria entrar com uma ação judicial. Poxa, se você... Esse tema será analisado no processo judicial em andamento em Castelão, no qual eu, por sinal, sou acusação popular desde 2023, antes que esses caras me denunciassem e antes de eu ser investigada e ir a julgamento. Por isso eu me constituí como acusação popular nesse caso em Castelão, no caso em que Mônica Oltra e vários altos cargos, entre eles Cardenzo Noiosa, estão sendo investigados por detenção ilegal de menor, coação à família e prevaricação. Certo, por que eu digo isso? Porque nesse caso vão aparecer coisas que têm a ver com alienação parental, coisas que dizem para a menina e que não deveriam dizer para ela.
Então, agora mesmo, ao que você está enfrentando? 4, 6 anos de prisão, 50.000 euros de multa e 6 anos de inabilitação profissional. O que menos te preocupa? Eu imagino. É que mesmo da prisão eu vou levar esse assunto até o fim. Você, mais, vamos ver, vamos lá, vamos ver. Estão te acusando de revelação de segredos, você me disse, De revelação de segredos? e estigmatizar a vítima, mas que crime estão tentando imputar a ele? Eles dizem que eu a estigmatizo quando a chamo de menina roubada. Aham. Eles dizem que é crime de ódio. Você também tinha me dito, né? Agravante de ódio ao coletivo LGTBI, sim. Beleza. O agravante permite que eles te deem uma pena maior. Se não só poderiam te pedir 3 anos, assim me pedem 4,5. E beleza. O que eles dizem é que eu cometi um crime de revelação de segredos, que eu acho que é a desculpa para acabar me condenando por crime de ódio. Eles querem ir para crime de ódio de qualquer jeito, porque o crime técnico, que é a revelação de segredos, me diz você, revelação de segredos, as audiências são públicas, as sentenças que decidem que esse acolhimento foi irregular e, portanto, tudo o que é explicado ali é público. Os dados desses senhores, assim como os meus, são públicos em uma sentença, foram as revelações de segredos. O que a promotora disse é que no vídeo que eu divulgo desses senhores, onde eu me limito a montar um vídeo. Bem, o produtor monta um vídeo com o material que eu dou para ele. O material que eu dou são várias fotografias extraídas do perfil do Facebook desse senhor, com todos os políticos que os privilegiaram. E no final há uma fotografia do casamento desses dois e de uma nuca preta de costas, que é da menina, muito. Essa foto é o perfil dela no Facebook. Eles dizem que essa fotografia nesse vídeo é uma revelação de segredos, o que é mentira. Porque eu borro a cabeça da menina de costas, não dá para ver nada. Além disso, você vai ver. E eles dizem que esse é o dado, se agarrando nisso para que a imprensa possa construir uma narrativa falsa. Ela afirma que passa informações sobre a menor, o que eu faria. É a cabeça preta desfocada de costas que eles tinham no avatar do perfil do Facebook. Olha, Cristina, eu quero te perguntar algo muito importante agora. Fazer esses programas não pode te prejudicar no seu processo judicial? Imagino que eles vão apresentar isso e eu entendo que eu apresentaria se fosse a acusação, mas meu propósito não é que me absolvam ou que me condenem. Quer dizer, eu sei que estou ferrada, porque eles precisam construir o monstro para que aquela pessoa que vai ser processada e que vai sentar diante de um juiz por encobrir abusos de menores, como é Mónica Oltra, no final tenha chegado até lá por culpa de um monstro. Ou seja, quando você derruba um governo autonômico, depois de ter colocado toda a Secretaria de Igualdade diante de um juiz, você muda o status de juízes, de funcionários. O Tribunal Superior de Justiça da Comunidade Valenciana e de outras comunidades tem um terço escolhido por partidos políticos. Determinadas promotorias também, ou seja, não vou entrar em teorias da conspiração, não vou falar da UFER, mas é claro que existe uma perversão do sistema judicial, que não está apenas nas mãos dos promotores. Eu sei que já estou condenada. Você acha que será condenada? Eu acho que sim, vai acabar presa. Não sei. Pode ser, quer dizer, eu vou recorrer, mas que me restam 5 ou 6 anos de apelação e de luta, isso eu tenho claríssimo. O que eu me recuso é que eles construam uma narrativa falsa, quero dizer, às pessoas. Eu quero que saibam porque vou ser processada, porque vou ser julgada, o que é que eu tive que viver até agora, o que acontece com crianças tuteladas e famílias que sofrem com a privacidade e com o que é mais sagrado e querido. Eu morro sem meu filho, imagino que com eles acontece o mesmo e isso está acontecendo e isso precisa ser contado e a gente precisa ir. Morte, e nesses casos, não me pergunte por quê, mas se você se envolver em casos de menores, vão querer te matar, ou seja, eles querem que você morra. Isso não é cancelamento. Quando você processa uma pessoa nova por 4 anos e pede 9 anos, você quer que essa pessoa
Tem gente que mentalmente não é forte ou não é tão forte e tem gente que não aguenta. É preciso dar muitas explicações às famílias, fazer psicologia em casa e explicar na escola que as mães que te veem e que o seu filho quer que venham à sua casa e que saibam que estão seguros, ou seja, você. Minha impressão digital agora é a que essas pessoas criaram, né? E eu tenho meu nome, tenho meu crédito profissional e meu crédito ético. Mas a impressão digital que você tem, pelo menos no nosso meio, é bastante positiva. De guerreira, mas tem muita gente que infelizmente não entende. Quando você procura Cristina Seguí, crianças ou menores, agora você vê a notícia que essas pessoas criaram, que é Cristina Seguí divulga o vídeo de menores violentadas grounded. Você teve problemas com os pais de não, Não, com os pais da escola do seu filho? não, aparentemente. Não que eu saiba, mas sim, eu tive que explicar e sim, tive que pedir aos tutores que ficassem de olho no que acontecia na sala de aula. Seu filho não teve problemas? Ele teve que passar por certas coisas na escola, e eu entendo porque você aparece na televisão, é que por isso eu apareci durante uma semana inteira na La Sexta, na Telecinco, na televisão espanhola. Ou seja, o lucro cessante da sua atividade profissional é letal. Eu tinha um contrato para trabalhar em um jornal de grande circulação, fazendo um vídeo por dia sobre temas políticos, e isso caiu por terra. No dia em que me contaram que eu tinha sido condenada, eu estava justamente no carro a caminho de Valência, saindo de Madrid. Então, o que a família tem que sofrer é o pior? E evidentemente, como eu disse, eu não tomo nem remédio para dormir. Não minto, não tenho medo de sentar na frente de um juiz. Sempre estive muito tranquila, mas desta vez eu me sento diante de um juiz, sabendo que já está feito. O que eu me recuso é que as pessoas não saibam o que aconteceu, por que eu estou ali. Além disso, é uma audiência pública, tudo o que digo será visto por qualquer pessoa presente na sala naquele dia. Eu vou assistir ao julgamento. Que dia era? 2 de março, às 9h30 da manhã. É cedo, é bem cedo. Estou em dia. A Cidade da Justiça. Estou em dia. E imagino que vão impedir que as pessoas entrem, ou seja, vão fazer o que for preciso. Mas podem? Ou se podem? Em teoria, não, porque as pessoas com credencial de imprensa podem entrar, mas claro, eles querem que não. Nós não somos imprensa, somos youtubers. Bom, você é um meio de comunicação, eles querem que a imprensa entre, mas a deles, e eles querem ver você sentada no banco dos réus. Como se você fosse o marido abusivo de Mônica Outra. E eu não sou o marido abusivo. Eu sou a pessoa que processou a administração valenciana por encobrir os abusos sexuais do marido dessa senhora. Enquanto isso, o ex-marido... Não é verdade? Agora sim, mas eles continuaram casados, morando sob o mesmo teto por mais 8 meses depois da denúncia da menor. Sei disso porque, como acusação, tivemos acesso ao cadastro desse senhor, certo? E a senhora Susana Gisbert, ela é quem deveria ter agido, em vez de eu ter agido, em vez de virar o rosto para o outro lado. Mas, no final das contas, é o prisma, o enfoque feminista, que são antipunitivistas. Isso quem diz são eles, isso é muito importante. Eles já são contra a má aplicação do Código Penal para estupradores e dizem isso. Quem disse isso foi Vicky Russell em uma famosa conferência do Podemos. Somos antipunitivistas? Desculpa, sim, somos antipunitivistas. O feminismo nunca foi punitivista. Colocar o agressor na prisão, isolar ele, isso eu posso te dar. Não, isso está claro, concordo. Ou seja, os fatos de Irene Montero, a única coisa que ela realmente fez bem e para quem ela realmente fez leis que foram beneficiados foi para os estupradores. A cadeia está cheia de inocentes, pobres coitados que brigam pela guarda dos filhos e que são vítimas de denúncias falsas e de pessoas que tweetam e soltam agressores sexuais. Por quê? Porque o agressor sexual é o melhor cliente deles. O peão deles é quem aumenta os números da criminalidade e elas recebem subsídios conforme esses números aumentam e assim elas ganham. Por isso, talvez apoiem tanto a imigração ilegal, que está diretamente ligada ao aumento de estupros. Você é o cartel de Sinaloa? O que você quer? Traficantes? Droga, viciados. Tráfico, pessoas nas esquinas, viciados, zumbis, pessoas com problemas. Uma sociedade devastada, sem senso de pertencimento ou crença, que precisa buscar outras coisas.
Esta é a sociedade dessas pessoas. Totalmente, Cristina. Tenho esperança de que você ganhe o julgamento e vou rezar por isso. Você não acha que tem chance? Está muito pessimista? Eu acredito e te juro que isso me dá uma liberdade enorme, que eu tenho 100% de chances de expor o que vai acontecer lá e, a partir desse julgamento, o que vai continuar acontecendo, porque eu não vou largar, eu não vou largar. E o que é que vai continuar? O que é que vai continuar acontecendo? Bom, vai-se saber quem está lá e o que estão fazendo. Quem são os psicólogos que estão ajudando a tirar essas famílias? Quais procedimentos ou terapias estão sendo aplicados nessas crianças? O que estão fazendo com essas crianças? E saberemos com nomes e sobrenomes. Uma pergunta: você já foi condenada ou ainda não? Com o caso da Annie, com isso, né, o julgamento é o primeiro julgamento, vai ser o primeiro julgamento em primeira instância. Não estou falando disso. Você já foi condenada em definitivo pelo caso das meninas? Não, bom, Não, porque você ainda está recorrendo. se o Supremo rejeitar esse recurso, em princípio, esse recurso leva 1 ano e pouco. Na sala de admissão, agora, a sala de admissão, que costuma admitir cerca de 15% dos recursos que recebe, deve decidir. Se revisar, se aceitar revisar, volta a revisar tudo e revoga ou confirma essa sentença 2 ou 3 anos depois de dizer que a sala de admissão aceitou. Ou seja, você até hoje está condenada, Ainda estou condenada, mas não é definitivo. já que uma justiça que é lenta não é justiça, não faz sentido. E além disso, como não vão aceitar o recurso quando a acusação apresenta uma prova, como você mesmo disse, mutilada? Porque eu vou colocar o tweet, quem quiser que volte no podcast, o tweet está lá, ou que Buru coloque o tweet de novo. Sim, sim, sim. Ela é condenada porque ataca diretamente as vítimas por um único ato, Um tweet, sim. porque ataca diretamente as vítimas. E cortam onde ela menciona a Europa Press 2 vezes. Assim parece que ela está falando das vítimas, não da Europa. Dizem que estou atacando as vítimas e que meu tweet é ofensivo a elas. Sim, sim, bom, não que já estão condenadas, não? Sim, estão condenadas, na verdade elas são. Juridicamente. A realidade jurídica é que elas são. Ou seja, eu não posso dizer não Não, melhor nem falar, porque em teoria, se existisse liberdade de expressão aqui. Manejando as informações que eu manejo e vendo o que eu vi, eu poderia dizer que injustamente que esses garotos estão 4 anos, injustamente. Outra coisa é que teria que fazer um trabalho imenso com eles e com elas. por sinal, A mãe da menor se dedicava e a melhor. O problema vem dela e não de mim a ensinar as crianças no TikTok como se masturbar. bom. Eu disse que ia ser incrível. Tudo isso é muito grave. O que mais me preocupa é a subtração de menores, mas percebo que isso pouco se relaciona ao caso de Armengol nas Baleares. Não, Não é. porque você leva meninas das famílias. E no final, uma criança importa para o seu pai, para a sua mãe, para a sua família. Se não importar para seus pais, pode importar para um irmão ou tio, desde que haja um vínculo paterno-filial sincero. Quando uma criança depende da construção dessa criança como pessoa, a evolução ética e moral dessa criança depende de um funcionário público, e principalmente de gente ruim. Seja porque entrou no terceiro setor para lucrar com muito dinheiro que os fundos europeus e os orçamentos gerais do Estado oferecem por cada menor, ou seja, você tem 4.000, 5.000, 6.000 euros por mês só para a educação do seu filho. Quem tem esse dinheiro? Poderíamos levar 3 filhos nossos para uma escola particular na Suíça, isso é o que se dá por cada menor. Esse dinheiro fica com eles, não com as famílias. Quando as crianças saem aos 18 anos, saem com 1.000 euros, 500, 500 no máximo. As famílias não recebem nada, ou seja, por que não ajudar diretamente as famílias sem intermediários? Por que não existem serviços sociais construtivos que ajudem essas famílias para que seus filhos cresçam seguros, com garantias e depois ingressem no mercado de trabalho e se desenvolvam como qualquer pessoa? Essas crianças acabam em um centro tutelado com 13 ou 14 anos as meninas se prostituindo ou um filho de 4 anos sendo violentado por um magrebino, como acabou de acontecer em Navarra, o que faz um mena de 16 anos no mesmo espaço que uma criança de 4 anos. A mãe descobre no dia seguinte que seu filho foi violentado no dia anterior, ou seja, famílias sem direitos. E quem menos tem direitos é o menor. Foi o que a Associação Justiça Poética e Melchor Miralles me disseram.
que as crianças têm o RG retirado, os jovens, os adolescentes não têm direito de apresentar uma denúncia. Ou seja, As pessoas que mais direitos deveriam ter, mais privilégios deveriam ter, mais protegidas deveriam estar, são as que menos estão quando ficam sob responsabilidade do Estado. Não, eu incentivo qualquer pessoa a observar a formação acadêmica e intelectual de um menor quando ele completa 18 anos e precisa sair desse centro. Depois de, além disso, ter se formado, ter se moldado, saindo, fugindo a todo momento para roubar, são verdadeiros violódromos. E elas, grávidas, com 18, 19 anos, já tendo 2 ou 3 filhos de pais diferentes, são os centros tutelados agora mesmo. Os centros de tutela são infernos que destroem futuros adultos, crianças e que destroem famílias. Em alguns casos, essas crianças estão melhores com as famílias. Provavelmente não, mas é certo que uma quantidade imensa dessas crianças poderia ter uma vida muito melhor do que têm. E que esse dinheiro deveria estar focado em ajudar as famílias em vez de tirar seus filhos delas, e eles são tirados de forma arbitrária. A administração prevalece sobre a justiça, sobre as decisões judiciais, e isso é uma norma não escrita, isso é sempre assim. Por quê? Porque o máximo que o juiz pode impor é uma multa, paga pela administração com dinheiro do contribuinte. As famílias sem dinheiro não enfrentam o funcionário. como resolver tudo isso? Revelar e expor com nomes e sobrenomes os psicólogos forenses. Você está convencida de que isso acontece em toda a Espanha, não é? Eu conheci um caso em Oviedo, inacreditável, de uma mãe que teve a filha tirada dela porque houve uma denúncia anônima na escola e tiraram a filha dela por causa dessa denúncia anônima na escola. Ela disse que a mãe bateu nela um dia, a escola chamou os serviços sociais, a polícia apareceu lá, eu acho que era a polícia, sim, a polícia autonómica. Em Oviedo, sim, não quero misturar os casos. A polícia leva a menina, tira a menina da escola e essa menina, depois de 1 mês ou 2, a mãe e o advogado me escrevem porque precisam dar visibilidade ao caso. Como se chama o advogado? Não me lembro, mas posso procurar para você. Talvez fosse o da Justiça Política. Ele é de lá. De Oviedo, pois é, de Oviedo. Então, provavelmente, acho que sim, provavelmente. Agora eu procuro para você. Essa menina, ela acaba, então, em uma página da web se restituindo. Restituída ela enquanto está no centro de tutela, porque elas fogem, porque dormem fora, porque não acontece nada. É impossível, por isso querem responsabilizar a família, por isso a família tradicional é algo a ser eliminado, nem da família, é o que constrói. Porque um pai forte põe fogo em tudo isso. E vou te dizer uma coisa, acima de tudo, Primeiro, para acabar com a família, eles precisam destruir o homem que já está destruído juridicamente. precisam destruir o homem juridicamente e colocá-lo contra si mesmo. E aí o feminismo desempenha esse papel. Qual é a sua opinião sobre o feminismo? Porque ela, para vocês saberem, não é só jornalista investigativa, ela também é autora de vários livros. Manual para se defender de uma feminazi, a máfia feminista, que escrevi em 2019 e 2020. E o que eu acho é que são uma rede de clientelismo para financiar ilegalmente os partidos políticos, assim como o coletivo LGTBI financia ilegalmente os partidos políticos. Eles recebem o dinheiro público vindo da Europa ou vindo dos supostos gerais do Estado, e esse dinheiro é enviado para os partidos políticos, que distribuem pequenas propinas, que talvez nem sejam tão pequenas assim, mas que para elas é muito, e eles ficam com o resto da fundação. Mulheres de Helena Valenciano, dos famosos pontos violeta daquela época. Quanto custam os pontos violeta? Bem, essa levou 500 mil euros, mal usou 500 mil euros. A tal Isabel Garcia, por sinal, também tem fotos com meu cliente. Susana Gisbert, não Carmen Ro. O Deus 2. A secretária LGTBI do Partido Socialista, Susana Gisbert. Ela tem várias fotos com Mônica Outra, que apresentou seu livro de poesias. Será que essa senhora realmente escreve? O que eu digo é o seguinte, é uma espécie de guerra de desgaste contra todo aquele que se atreve a levantar a voz.
Porque Melchor Miralles também, desculpe que eu fale muito, mas todo esse tema de menores está muito Melchor Miralles. Também sofreu consequências terríveis por ter revelado o caso de Cote Cabezuda, no qual participaram apresentadores de televisão, juízes, policiais, altos cargos, toda a cúpula do sistema. Iam e tinham relações sexuais com as modelos de Cote Cabezuda, e esse cara gozava de total impunidade dentro da justiça, com uma juíza que arquivava tudo. Aqui não acontece nada. A situação cresceu tanto que não houve opção no final. É que isso vai acontecer, se depender de mim, isso vai acontecer. Se me colocarem na prisão, eu vou dar ainda mais visibilidade a isso. É que eu não pretendo desistir, e agora mesmo é que não vou desistir, porque tentaram tirar tudo de mim. Quero dizer, chega um momento em que, quando te pedem, você tem que viver com 9 anos de ameaça de prisão. Já chegou no momento em que isso te tirou muito, mas também te dá uma liberdade de dizer, bom, tudo bem, então vamos para a guerra, porque o que eles querem é te matar ou que você se mate. É que tem gente que tira a própria vida por coisas assim. Quer dizer, São 9 anos de prisão, são dezenas de milhares de euros já pagos, já desembolsados com advogados. É a dúvida de, olha, quero comprar uma casa, mas claro, o que acontece se aparecer essa oportunidade? Mas é que se eu for presa, quer dizer, você não pode viver sua vida, não, e sua carreira profissional é interrompida, mas a integridade vale mais. Tá ganhando pontos para outra vida? Eu te admiro. é que se não te matarem, é que não tem opção. O que você vai fazer? Vai se deprimir? Vai se trancar em casa? Eu nunca fui uma pessoa super social, e depois você tem que dar exemplo em casa e depois tem que terminar o que começou. Ou seja, se pensam que eu me afastaria da acusação popular em Castelão ou contra a Mônica Outra, não fiz isso, nem vou fazer. Não fazem isso uns avós que estão há 4 anos e meio, 5 anos lutando pela neta, que felizmente recuperaram há 1 ano. Já recuperaram. Graças a você? Não, graças a eles, Sim, graças a você ajudou muito. quero pensar que ajudei a divulgar e a tornar pública a identidade de uns caras que estavam ao alcance de qualquer jornalista. Se há uma questão, um processo judicial ocorrido em Castelão relacionado à corrupção de menores, pois é isso que se trata. Por que você não vai investigar ou divulgar os beneficiados dessa corrupção de menores? Tenho uma dúvida com você. Por que colocam agravante contra o coletivo LGTBI para você? Você já fez declarações concretas sobre esse tema? Não. O que eu digo, e não vou me cansar de repetir, é que se eles fossem o presidente da Federação de Caça da Comunidade Valenciana, ou se fosse você a quem deram um bebê, se fosse a administração do Vox e do Partido Popular, quem estaria sendo processado agora seria você, o Vox e o Partido Popular. E eu teria um Punitse. 100% você teria um Punitse. Uma estátua libertadora de menores que está tirando menores da extrema-direita, que usa seu poder para dar crianças a parcistas. Mas, claro, são LGTBI protegidos. Se você falar alguma coisa, já é crime de ódio. Você não pode jogar a carta do vitimismo. Em primeiro lugar, nos dando a sensação de que quem acha que ser LGTBI ou ser gay não é normal é você? Por que você está transformando isso em algo extraordinário e usando como desculpa de vítima para esconder que você é uma péssima pessoa que tira crianças de famílias? Você não pode construir sua vida nem ser feliz às custas de ferrar a vida das pessoas. Isso não pode ser, principalmente quando estamos falando dos filhos e dos netos dela, e isso não pode ser bom. Cristina, você praticamente já nos contou tudo o que tinha para contar. Eu realmente espero que meu público te apoie. Eu realmente espero que se faça justiça tanto no primeiro caso quanto no segundo. Vou tentar estar presente, vou tentar estar lá no dia do julgamento. Vou tentar, não posso garantir porque minha vida já é muito corrida, mas vou tentar. Vão vários youtubers, tem muita gente te apoiando, sim, bom. Vem Cac Minuesa, vai vir Infoblogger, vai vir Carlitos da Espanha. Ou seja, Olha, muito bem, porque eles são LGTBI, claro. Não são só LGTBI, são pessoas livres, homossexuais, exato. que não vivem
que não pertencem a um coletivo de olhos. Não terão filhos tirando-os de outras pessoas. Sabe o que acontece? Me dá muita raiva, cara, que as pessoas não saibam distinguir pessoa gay, pessoa homossexual e pessoa do coletivo. O lance do coletivo é pessoa que faz ativismo, pessoa que quer ir às escolas, falar, pessoas que querem estar em todo lugar, pessoas histriônicas que não vivem sua sexualidade em privado como deveriam. E que acham que mutilar crianças tem a ver com os direitos da infância. Mutilar crianças é outro tipo de corrupção de menores. Totalmente. O fato de acharem que hormonizar e mutilar menores de 15 anos seja algo positivo me parece uma verdadeira barbaridade. E aí sempre vão me encontrar contra isso. É um dos motivos pelos quais tiram menores. É um dos motivos das leis autonômicas, nesse caso, a lei da... Você viu o e-mail de Jeffrey Epstein conversando com o biólogo, um dos maiores biólogos dos Estados Unidos, dizendo que era preciso empurrar a agenda trans, porque era bastante produtivo para as atividades que eles exerciam na ilha deles, que houvesse mulheres com pênis, porque assim teriam o melhor dos dois mundos, enquanto os homens trans tinham o pior dos dois. Exatamente. Literalmente, é isso que dizem. E olha, poderíamos falar sobre Epstein e poderíamos falar sobre como as crianças são usadas em todo o bloco ocidental. Você não acha que existe uma espécie de espiritualidade maligna, demoníaca, que usa crianças para sacrifícios, rituais, sexo? Eu acho que tem algo que não é nada tão elevado quanto a realidade terrena, acadêmica, que essas pessoas vêm tentando impor na cosmovisão, que tem a ver com a infância há centenas de anos e tem a ver com a normalização da pedofilia. Tem a ver com uma agenda que começou a ser experimentada e praticada na Alemanha até o início dos anos 2000, durante 30. Kentler, né? Tem a ver com o experimento Kentler. Kyamalou, vamos falar do experimento Kentler, pouco conhecido por muitos. Hoje eu estava prestes a fazer uma publicação na minha school, mas tenho que ter muito cuidado, porque podem me derrubar lá, mas vou fazer com muito cuidado e vou falar sobre isso. Gostaria que o público soubesse mais sobre o experimento. Kentler era um médico, psicólogo e psiquiatra alemão que era gay e que recebeu apoio do governo alemão, do governo ocidental. Ocidental. Socialista, pois todas as facilidades, inclusive subsídios, Era socialista o governo? Sim. naquele momento, sim, Ah, entendi. Na verdade era o socialismo. Na verdade, estava Willy Brandt e todo esse pessoal que teve muita relação com o Partido Socialista de Felipe González e que recebeu, implementou um experimento que se chamava Experimento ZU, ou algo assim, Estação ZU, ou algo assim, pelo qual o governo alemão subsidiava, que é tutela por parte de pedófilos condenados com sentença definitiva e que inclusive tivessem estado na prisão, que fossem dados a eles crianças sob tutela, para que essas crianças crescessem da infância até a idade adulta com esses pedófilos, obviamente, através de atos pedófilos. Isso não estamos inventando isso. Isso é teoria da conspiração, isso já está mais do que documentado, qualquer um pode procurar com nomes, sobrenomes, durante 30, 35 anos. Foi realizado com o consentimento, com a ajuda e com o apoio institucional daquele governo, que investiu grandes quantidades de dinheiro nesse experimento. E os resultados foram pedófilos, Condenados, fossem e os resultados foram bons. crianças atormentadas, suicídios, adultos com problemas evidentes que depois abusaram de outras crianças. Quais crianças são mais fáceis de usar para esse tipo de situação? Órfãos, famílias vulneráveis, pessoas sob tutela do Estado. Pessoas que até incomodam porque ninguém quer ouvir falar dessas coisas. São coisas complicadas, são coisas que é como uma doença. Ninguém acredita que vai ter ela ou uma doença rara e de repente acontece com você, pois essas coisas acontecem. E além disso, a faixa está ficando cada vez mais ampla. Mas a questão não é que aconteçam, a questão é que existem mecanismos funcionando no mundo nos quais nós não temos capacidade de influenciar, que infelizmente operam fazendo esse tipo de coisa com crianças, porque o círculo de Epstein ia desde a realeza até políticos, grandes executivos de Hollywood e altos militares. É que é tudo o que tem, toda figura que tem poder.
Parece que em qualquer área, em qualquer indústria, parece que passa por um círculo, e esse círculo sempre é sórdido, obscuro, pervertido. É estar além do limite, é ter tido demais. Os círculos maçônicos globalistas que agora mesmo estão super representados na Agenda 2030, que todo mundo recentemente acreditava-se ser teoria da conspiração, e isso também mostra que não é necessário ir para os Estados Unidos. É que o presidente do governo usava as saunas do sogro dele com menores prostituídos para guardar informações e chantagear políticos, juízes, promotores e todas as pessoas que hoje em dia estão vindo à tona. Agora mesmo isso já está comprovado, que nas saunas do sogro de Sanches menores eram prostituídos. Isso vai nos colocar em problemas. Por acima, não, Pedro Sanches tem um sogro que usava saunas nas quais menores eram prostituídos. Está super publicado, super publicado. Mas nesse país isso não afeta ninguém, né? Na verdade, se você denuncia, olha, deixa os homossexuais serem felizes. Sim, não que deixem que sejam felizes e as crianças durmam com quem quiserem. Só disse Irene Mondero. Como dizia Irene Mondero, o que acontece é que as pessoas realmente acreditaram que aquilo foi uma espécie de não? Por que ela repetiu isso no mês seguinte? Sim, ela repetiu várias vezes, ela repetiu bastante. As crianças têm direito de ir para a cama, Com quem quiserem. a escolher com quem ir para a cama e a não serem tocados, se não quiserem. E que nos toque quem quiser exatamente, quem eles quiserem exatamente. E é isso que está acontecendo nos centros tutelados, não na casa de Irene Mondero, evidentemente, na casa das crianças tuteladas, que é o sistema de tutela de menores. E independentemente do governo autonômico, a empresa, o terceiro setor, tudo relacionado às ONGs que gerenciam esses centros tutelados, tem a ver com a esquerda e com a esquerda, esse é o meu esquema. Acredita que isso é uma disputa entre direita e esquerda? Eu te pergunto, De verdade? porque em abusos, não, mas no tema de tutela e corrupção de menores, sim. Outra coisa é que a responsabilidade jurídica recaia sobre o governo e sobre a secretaria que tutela esses menores, que pode ser de qualquer partido. Pelo PP também tem. Mas é aí que eu entro e te digo que já acho que isso está muito ultrapassado. Esse negócio de direita, esse negócio de esquerda, isso sim. Mas tem uma coisa que você precisa levar muito em conta. Existem determinadas estruturas que continuam sendo usadas, como os quartéis de inverno que o Errejon falava, para que as pessoas continuem ou possam continuar ganhando dinheiro enquanto eles não governam. Essas redes de clientelismo, essas redes que a direita usa como estratégia de apaziguamento para que a extrema esquerda não vá para as ruas queimar tudo, ou que vá para as ruas queimar tudo e não complique demais a vida deles. Um desses quartéis de inverno são empresas do terceiro setor ligadas aos centros de tutela de menores. É uma coisa. É verdade que a esquerda na Espanha é um verdadeiro absurdo pelo poder que tem, porque mesmo sem governar, são capazes de influenciar as decisões do governo. Porque se mexerem nos xiringuitos de onde vivem milhares e milhares de apadrinhados, esses milhares e milhares de apadrinhados têm associações de pessoas muito violentas que vão sair às ruas para queimar tudo. Por outro lado, a direita politicamente. E que a questão das crianças incomoda muito. Por que você acha que isso é o que mais incomoda? É porque ninguém quer se envolver com essas coisas. Ou seja, no final, quem revela é o criminoso, o delinquente é você. Nesse caso, você não quer cometer o crime, né? Então, enquanto as pessoas souberem, é por isso que estou fazendo esse esforço este mês. Que bom, então é isso. Está aqui no seu meio, que seja informado por vocês, que saibam na minha casa, então eu estou feliz. Meus esforços agora mesmo estão voltados para isso. Você espera alguma reação se for condenado? De reação por parte deles? Por parte da sociedade em geral? Não espero o linchamento público, mas isso eu já tive, ou seja, já estou acostumada com isso. Você não se irrita com a mansidão dos espanhóis? Eu pergunto. Olha, chegou um momento em que, e isso pode soar triste, mas eu já não luto mais pelo povo espanhol. Se alguém me pede ajuda e eu considero que é uma causa justa, eu ajudo, mas não luto mais pelo povo espanhol. Não gosto do país onde vivo.
porque não era tão difícil prever o que está acontecendo. Não é dizer, eu, entre todas essas situações, estou condenada por causa de um fio no Twitter em que conto o que aconteceu com a Plus Ultra em 2021, em 2021. Que Plus Ultra era uma rede de tráfico para movimentar drogas entre a Hispanoamérica, Irã, África e Espanha. O que saiu essa semana sobre a Plus Ultra? Que transportavam drogas sem que os passageiros soubessem, hoje que transportavam armas de Madrid para a Guiné. Somos nós, e porque deixamos para eles a sede do crime transnacional hispano-americano, ibero-americano e africano. Você disse que foi condenado por falar da Plus Ultra, E está na sala de admissão do Supremo. No Supremo eles estão de mim. mas acabou de sair o que você acabou de me contar. E para você, isso aí ninguém vai te prender. Um despacho, um documento com os fatos novos antes que seja rejeitada a admissão para prevenir uma tentação de rejeitar a admissão desse recurso. Você só pode recorrer ao Supremo por infração da lei, não por fatos novos. Se houve uma aplicação incorreta do tipo penal, nesse caso, no meu caso, me acusavam por injúrias e calúnias a uma empresa privada na qual, nesse julgamento, foi prestado depoimento. Júlio Martínez, detido depois pela UDES e que, além disso, agora mesmo vai ser processado. O presidente da Plus Ultra está sendo acusado por dizer tudo o que agora está vindo à tona. Fui condenada por chamar o Ábalos de cafetão. E ele é um cafetão? Ele está na cadeia. Eu disse que ele era cafetão e que também lavava dinheiro com a Ciadels, ou com uma ONG que tem sede em Valência e que é peruana, ou que comprou um doutorado falso em Chimbote, no Peru. É que o problema é a justiça. O problema não. É que a justiça serve aos políticos assim como os policiais. O problema não é o que acontece com você, o problema é que ninguém impede, você faz o seu trabalho, seu papel é informar, é revelar. Quando você se senta diante de um juiz e a uma, você é O criminoso? princípio de veracidade. E depois, em questões penais, não se aplica o indúbio para o réu, ou seja, em caso de dúvida, sempre é em benefício do réu. O direito penal é a última rátio do direito. Caso contrário, as prisões estariam, não sei, haveria uns 200 séculos na Espanha? Bom, isso é mentira, isso é mentira. Você quer me fazer acreditar que um instrutor, uma juíza de primeira instância e 3 desembargadores da Audiência Provincial de Valência acham que um tweet meu, esse tweet, são torturas? Não, eles não acreditam nisso, só faziam escárnio e criavam um precedente. A mensagem é letal porque é coletiva e ainda por cima previne e também serve de lição e te dizem, isso é o que pode acontecer com você. Essa famosa marca do ódio da qual fala o presidente do governo agora não, que tanto o preocupa. Bom, então essa minha sentença, se o Tribunal Supremo a confirmar, quer dizer que agora as duas partes, né? Tanto a esquerda quanto a direita podem jogar o mesmo jogo. Utilizando essa condenação por um tweet, você pode ser condenado por tortura, não vai por calúnia para a esfera civil, para pagar uma multa, podem te colocar 15 meses na prisão. Bem, Cristina, eu realmente só posso te desejar sorte, você conta com meu apoio, vou tentar estar no julgamento e vou te dar essa oportunidade. Algo que queira dizer para a audiência para encerrar o programa, certo? Que olha, esse assunto de Castelão, de se envolver nessas coisas de menores. Quando você denuncia que as instituições roubam crianças de forma impune e que desobedecem sentenças judiciais, destruindo vidas, é um dos assuntos, para não dizer o que mais, tenho orgulho e provavelmente sempre terei na minha carreira profissional. Sei que nunca vai me ajudar a evoluir extraordinariamente no âmbito profissional, mas é o que tem para hoje. Você está orgulhosa? Estou bastante orgulhosa. Bem, eu também estou orgulhoso de que ainda existam jornalistas assim. Por favor, continue. Entendo que da minha posição é fácil dizer isso, com tudo o que você tem. Por enquanto, só recebi escárnio público. Ainda não sentei no banco dos réus por nada do que faço, mas temo que esse dia não vai demorar muito. Se continuarmos assim... Na verdade, este podcast começou como um foguete, agora estou com um shadow ban terrível. Você não recomenda?
Já derrubaram 2 programas nossos, temos 2 strikes, mais um deslize e eles derrubam de vez. Já estamos nessa situação. E agora o governo está tentando fazer novas leis para que esse tipo de conteúdo possa ser apagado por incitação ao ódio, totalmente arbitrário, que não compense. Sim. Eles é que decidem. Claro, isso me custa dinheiro, estar aqui, pagar meu produtor, pagar o aluguel, ter as câmeras, tudo isso custa dinheiro e fazem com que fique bem difícil. A divulgação é complicada e estou vendo com bastante medo que, infelizmente, eles já estão se envolvendo. Eles estão percebendo que este lado está ganhando a guerra e este lado não é o lado da direita. Senhores, não se confundam, a verdade é única, independente de quem a diga, não existem várias verdades. É verdade. A verdade é uma só? É verdade. Eu sou um urso, Cristina é uma ursa, isso não é piada, é verdade. E, infelizmente, divulgar a verdade em um mundo que só se sustenta na mentira te torna inimigo daqueles que querem que a mentira continue. Dizer não para a morte sempre, sempre, sempre. Nunca façam acordos. E isso é algo que vou encerrar por aqui. Nunca façam acordos com aqueles que ameaçam vocês para deixá-los viver, ou seja, para poupar suas vidas. Eu, no primeiro caso, a promotora tentou me oferecer um acordo para pagar uma multa. Que era para que você retirasse a acusação. Não, ela não tentou na porta do julgamento me oferecer algo para eu não entrar na audiência e me dar uma condenação só para que pudessem haver manchetes. Nem ouvi e desta vez ela vai me oferecer o mesmo, não vou ouvir. Nunca aceitem acordos com quem quer permitir que vocês vivam apenas um pouco, muito menos do que merecem. Você é incrível, Cristina, de verdade. Adorei esse programa e é isso, pessoal. Espero que a gente apoie ela. Ela foi muito corajosa. É muito corajosa e enfrenta, pois é isso. Tem família, tem filhos, enfrenta penas de prisão. Então vamos apoiá-la com tudo e espero que vocês tenham gostado desse programa. Nos vemos no próximo episódio da Fábrica.